Os dois têm que estar juntos. Amém, meus amados? Amém. Está presente de modo notável no ofício dos profetas, que falaram a respeito do Messias, o Messias, Jesus. Enfim, o Antigo Testamento está repleto de promessa ao povo de Deus, ao povo do Senhor, repleto de promessa. Nós vamos buscar versículo, acho que uns 3 dias é pouco para achar versículos e falar dele. Em o Novo Testamento, o conceito de promessa é também grandemente destacado. Todavia, boa parte das promessas de Deus é apresentada como realidade já cumpridas, como por exemplo a vida, morte e ressurreição de Jesus. Isso já é consumado, parte consumada. O trabalho, ministério, morte e ressurreição, parte consumada, já está a promessa, né? Ou seja, a profecia. Isso deve aumentar a nossa confiança no Deus que faz promessa, pois assim como Ele já se mostrou fiel à sua palavra no passado, Ele continuará sendo fiel por consequente. Ele foi e continuará sendo. Lembrei-me aqui de algo, porque alguém não acredita na palavra, mas a história revela que Davi foi o grande rei em Israel. Eu vou buscar a história e você vai saber. E os fatos, os feitos dele, foi mentira então? Porque alguém disse que a Bíblia não é verdadeira? Mas quem está falando? Davi foi o maior rei de Israel. E nele estava a promessa da descendência de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, olha só o que é que serve de Jericó, como é que ele grita quando ele sai atrás de Jesus? Filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Outras vezes nós vamos ver os discípulos, quando o Senhor, Natanael, Filipe chamou a Natanael, e só encontramos o Cristo, Jesus, Nazaré, estava. Quando viu alguma coisa boa de Nazaré, aí Jesus estava para ele e disse assim, aí Filipe disse, vem e vê. E quando Natanael chegou perto de Jesus disse assim, aí está um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael perguntou para Jesus, de onde tu me conhece? Disse, eu te vi antes que Filipe te chamasse, lá embaixo de uma fogueira. Aí quando Jesus falou isso para ele, ele disse assim, Senhor meu, Deus meu, tu és o Cristo, né? O rei dos reis. Tu és o rei de Israel. Quer dizer, ele reconheceu, né? Tu és. Então Jesus passou por essa descendência de Davi. A história fala isso. Né? A história de Israel está toda na Bíblia. Você vai ler 1 Crônica, 2 Crônica, você vai encontrar ali o maior relato da história de Israel e dos reis. Estão em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, as histórias praticamente total de Israel. Então, nós temos aí uma certeza, porque não somente a Bíblia, mas a história que rege o nosso mundo, de nações, história das nações, dos povos, estão aí, nos dizendo tudo isso. Aquilo que aconteceu lá em Israel, na época de Jesus, está lá nos livros. Está nos livros, está escrito.
Então, não é algo voltado da cabeça humana, mas é uma realidade do que está na Bíblia Sagrada. Servir a Deus implica sempre encaminhar sobre a expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Ou seja, servir a Deus nos dá uma responsabilidade, de caminhar aquilo que eu falei sobre uma expectativa. Mas qual é a nossa expectativa? De estar com o Senhor eternamente. Essa é uma das primeiras expectativas nossas. É um dia estar eternamente com Deus. Essa promessa vai se cumprir? Claro que vai. Se cumpriu. Capítulo 53 de Isaías, falando sobre a morte, mostrando como o Jesus seria humanamente, como o povo iria ver ele, um homem experimentado no trabalho, homem de lutar, homem comparado com raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não era um homem de boa aparência ao olhar para ele. Ninguém ia se agradar de Jesus por causa da sua aparência. A Bíblia diz isso. Mas ele era como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando para nós, para ele. Agora, mas na realidade, não era a beleza humana que iria atrair, por isso que Deus é sábio. A Bíblia diz ali, está olhando, 1 Coríntios, versículo 18, que a palavra de Deus, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Loucura. Quando nós falamos assim, como que um homem desse vai atrair alguém? Mas não era a sua aparência, era o que estava dentro dele, que iria atrair a sua palavra. Maravilha, Jesus. Você não está aqui por causa do pastor Gilmar, você está aqui por causa da promessa de Deus. Ô glória, maravilha. Porque essa promessa, essa palavra, é que nos constrange a vir aqui na terça, na quinta, na quarta, a vir no sábado, vir no domingo pela manhã, vir no domingo à noite, caminhar sobre a promessa do Senhor, não dar ouvido a Satanás, tantos convites que surgem por aí afora. Verdade, Jesus. Tantos convites de todas as partes. Se nós quiséssemos nos embrenhar no pecado, não precisa correr muito. Se o ser humano quiser se embrenhar no pecado, é só sair da porta para fora. Mas nós temos uma promessa. Ô glória, aleluia, Jesus. Nós servimos ao Senhor. Maravilha. Nós estamos aqui porque nós acreditamos, não é no homem somente. O homem prega, mas quem vai trabalhar no coração meu e teu é aquilo que Deus prometeu. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, glória. que o mundo não vê, não conhece, mas Jesus disse: mas vós conheceis, porque habita onde? Habita convosco. Maravilha, ô glória. Aleluia. É isso aí. Glória ao Senhor. Deus tremendo. Vamos lembrar que muitas promessas condicionadas à nossa fé. Condicionada. Porque Hebreus capítulo 11, muito conhecido e falado, é a fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você não vê, mas você espera. Verdade. Glória ao Senhor. De tal modo que elas somente se cumprirão na vida daqueles que neles creem, que nelas creem, de modo de todo o coração. E Jesus afirmou que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, na minha
tradução diz, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25, foi o que o Senhor disse para Marta, mas o Senhor, eu sei, e na ressurreição, no último dia, Lázaro vai ressuscitar. Jesus disse, não, Marta, tu não entendeu, eu sou, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, está dizendo, Marta, eu estou aqui, mas vou lá ressuscitar Lázaro. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou a ressurreição, não é daquele dia, não é nos últimos dias, não. Aquela ressurreição é outra coisa. É dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim. Ou melhor, aquele que crê em mim, para quem não crê, tal promessa simplesmente não se cumprirá. Quem não crê, como é que vai acontecer algo que se eu não acredito? Acredito. É a mesma coisa. Alguém diz assim, ó, está vendo aqui, ó? Aí tem esse poço bem fundo. Lá embaixo tem pedra preciosa. Eu vou jogar uma corda, tu desce por ela e vai lá tirar as pedras e tu não vai precisar mais trabalhar, vai enriquecer. Se ele ficar só olhando para o poço, a pedra continuará lá. O que é que ele vai ter que fazer? O que é que alguém falou para ele? Desce, tem uma corda. Desce lá. Descendo, você vai ter que ter um meio de trazer as pedras. Agora a pessoa já tem que ter uma inteligência. Bom, eu vou descer, mas eu vou trazer o quê? Eu vou, na mão eu não posso, eu vou ter que puxar a corda. Eu vou ter que já pensar em fazer algo para trazer as pedras. Jogar primeiro um balde, um saco, mandar lá embaixo, depois ele descer. Tem tudo uma logística hoje, nós falando. Então, vai ser bobagem, então fica lá. Mas quem acredita, vai lá. Assim é a salvação. O Senhor disse, olha, eu estou aqui. Eu vim para que você seja salvo. Seja salvo. Alguém fala, Jesus chegou para Zaqueu e disse para Zaqueu, olha, hoje chegou salvação a esta casa. Aleluia. Verdade. Mas antes disso, Jesus disse, ó, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, ele teve atitude. Ele não disse o não para Jesus, ele disse o sim. Quando ele se alegrou, Jesus e ele citou, olha Senhor, se tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Se eu tenho, e a metade, até a metade dos meus bens dou aos pobres. Jesus vendo isso, Jesus disse, hoje chegou salvação a esta casa. Glória a Deus. Por quê? Que a salvação chegou? Porque ele teve atitude, acreditou. Senão, não cumpre nada. Temos que crer nas promessas de Deus pela fé, se quisermos receber as bênçãos delas incluídas. Se quisermos receber as bênçãos nelas incluídas. Você fará muito bem se atentar seriamente para a advertência do autor aos Hebreus. Quer que ele vá? Isso aqui, mas eu quero que você leia. Hebreus 10, 36. Alguém achou? Onde é que está os pregadores aí? Está Bíblia. Dez e 36. Deixou ler, irmãos.
só, porque necessitais do quê? De paciência. Necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, isso aí é que está o problema. Fazer a vontade de Deus é negar-se a si mesmo, deixar Deus agir na nossa vida, e que não é, como ser humano, nós não é fácil. Deixar a vontade de Deus negar a nossa vontade, ou a nossa vontade. Cada um que quem não conheceu o mundo é uma coisa, mas para quem nasceu ali no mundanismo, ele sempre foi atraído por alguma coisa. E hoje até que não nasceu lá, mas está sendo atraído. Está se alongando de Deus, por causa das coisas mundanas. Não é só que nasceram, não. E aqueles que nasceram aderiram costumes. Cada um tinha um costume. Um era o futebol, o time. Nós temos no nosso meio aí torcedor, né? Tem? Torcedor. Quase se mata aí. Quando eu era criança fazia isso. E hoje nós temos crianças saindo de lá e vindo para cá. Ídolos passam a ter ídolo no coração. Então, aí nós vimos aqui que como é que nós vimos aqui? Que porque necessitar de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus. Então, é isso aqui. Porque naquela época nós não fazíamos a vontade de Deus, era a nossa vontade. E cada um era apegado a alguma coisa. Apegado. Agora não. Agora nós não podemos ter isso. Ídolo. O ídolo não é somente um bonequinho pendurado. Aquilo que assentar no nosso coração, servir mais do que a Deus, se torna um ídolo em nossa vida. É um ídolo. Aí, aqui nos Hebreus, o escritor diz: havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar, fazendo a vontade de Deus, alcançar a promessa. Então, aqui ainda diz assim: você tem acreditado nas promessas de Deus? Acredito que sim, por isso você está aqui, para a sua vida. Você tem acreditado nas promessas de Deus para a sua vida? Amém, amados? Amém. Amém. Acredito, você não está aqui em vão, você acreditou nele, está aqui. Aí a gente vê assim: eu me converti. Me converti. Eu aceitei a Jesus. Você aceitou a fazer a vontade de Deus. Isso é muito bom. Porque a Bíblia diz que nós estamos sobre um jugo da escravidão. O jugo da escravidão. Ah, meu Deus! Quem não estava aqui domingo à noite? Alguns irmãos. Nós estávamos ouvindo, era domingo à noite e estava ouvindo ali com alguns irmãos que a gente trouxe. Aí passamos ali por aquela rua do lado sul do rio, entrando ali um pouquinho mais para cá do sul do rio, vai sair aqui. Aí vimos ali uma senhora tentando levantar um homem. Aí paramos, a mulher pediu para a gente ajudar, e eu desci do carro, até a irmã com as crianças queria descer para me levar eles. Aí tentamos ajudar, ela foi se equilibrando, um homem grande, pesado. Ela veio a mão por baixo assim, a mulher ajudou também, a senhora. Levantamos ele, ele firmando os pezinhos assim, parece que bebezinho querendo andar, embriagado. E aí ele olhou para mim, ele assim: tu é de outra religião, né? Sério, eu sou crente, sou da crente e sirvo ali
a Jesus, na igreja Assembleia de Deus aqui. Aí ele disse assim para mim, me leva lá. Me leva lá. Aí, todo encharcado, né? De bermuda, tremendo, porque ele tinha caído no relento. Você imagina o que o diabo faz na vida de um ser humano. O senhor aí, creio que uns 60 anos, né, velho? Mais ou menos, mas seja qual for a idade, né? Porque o camarada depois se embriaga, ele perde a noção, ele perde o time. Ele perde, ele não consegue, porque o álcool ele sobe para a cabeça, desequilibra a pessoa. Agora você imagina um homem sobre uma influência de um vício. Não sei que hora que saiu de casa, né? Era quase 7 horas, a hora que eu estava passando ali, 6 e pouco. Embriagado, na calçada, chovendo, se ninguém estendesse a mão. Quanto tempo ele ia ficar? Então, por isso, meu amado, nós saímos desse jugo, né? Nós estávamos sobre o jugo, esse mesmo jugo. Eu conheci, você conheceu, meus parentes. Tinha um que ele, trabalhador, lutador, nunca deixou de trabalhar, nunca perdeu o dia de serviço, mas chegava do serviço, largava a bolsa, ia para o bar, voltava 10 horas da noite, bêbado, embriagado. Chegava na escada, tinha uma escadinha de madeira, ele sentava na escada, daqui a pouco ele para trás, né, deitava, lá para as 11 horas, meia-noite, a gente via, porque era perto de onde eu morava, não tinha muro, não tinha nada, a esposa puxando ele para dentro de casa para fechar a porta. Aí ela ia dormir, não sei que hora que ele ia para a cama, se não caía. Chegou um tempo que ela disse assim para ele, ó, tu escolhe, ou a bebida ou eu. Então o que é que ele fez? Escolheu a bebida. Se separou, ela sempre nunca casou, até hoje, até depois ele faleceu, ela ficou aposentada porque nunca casou, nunca fez divórcio, nunca se viu, ela também era uma mulher digna, né? Mas ele escolheu. Preferiu a bebida do que a esposa, que a família. Isso é triste. É um jugo pesado. Mas graças a Deus que você escolheu isso aí. Glória. Aleluia. Jesus. Amém? Amém. Ainda há tempo de crer e receber tudo aquilo que o Senhor tem prometido àqueles que nele confiam. As promessas fazem parte do projeto de Deus para você e por isso, creia nele, acredite nele. Eu já falei, continuo falando, não me arrependo, nem uma vírgula, de ter aceitado a Jesus. Muito bom. Mais da metade da minha vida eu sirvo a Deus. Uma lá que diz, só me arrependo de uma coisa, de não ter aceitado antes. Amém. É isso, não ter conhecido, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? O importante é que permanecer, não importa, mas eu continuo dizendo, não me arrependo uma vírgula, porque o Senhor só fez bem para mim. Amém. Glória a Deus, é verdade. Só bem. Só tenho recebido do Senhor coisas boas. Tem as lutas, vai ter. Trabalhar, lutar, tudo é dever nosso. Sabe que aceitar Jesus agora, Jesus prometeu, nós temos que trabalhar, temos que lutar. Agora, até deixa eu contar aqui, nós tínhamos uma pessoa aqui que vinha, estava vindo na igreja, aqui veio. Quando não foi feito aquilo que ele queria, desapareceu. Então estava vindo só por causa do pãozinho que comia. Não, mas tem que vir para a igreja, importante, se tem cesta básica, se não tem, se estão me ajudando, não estão, eu tenho que fazer a minha parte. Glória, aleluia, Jesus. Maravilha. Eu não aceitei a Jesus na minha época por causa de
porque eu acreditei nele. Maravilha. Deus tremendo. Ah, pastor, eu deixei de ir na igreja porque o pastor não me visitou. Se eu dependesse de visita de obreiro, de pastor, eu nunca estaria na igreja, porque nunca recebi uma visita da minha esposa. Nunca recebeu. Caminhamos embaixo da potente mão do Senhor, gemendo, chorando, Glória. buscando Maravilha. a face de Deus. E estamos aqui, porque a promessa não vem do homem, a promessa vem do Deus. Vem, glória. Maravilha, Jesus. Não precisamos. É bom a visita, é bom do pastor, do obreiro, dos irmãos, é bom. Não é que é. Mas, querido, não dependemos disso para ser crente. É verdade. Deus tremendo. Deixa eu dizer uma palavrinha que bem juro, deixa de ser bom. Aleluia. Seja crente em Cristo Jesus, independente de uma visita. Amém? Amém. Independente se alguém vai te visitar ou não, é você e Jesus. Ô glória. Aleluia. Está preocupado com a visita do meu obreiro? Se ele quiser vir, vem. Não quiser, eu vou para um monte orar. Se ele não quiser, eu vou estar na igreja no culto de terça, de quinta, de sábado, de domingo, se não estiver ali, eu na escola. Se não estivesse ali, eu estava no presídio, evangelizando. Se não estivesse ali, eu estava no hospital, fazendo visita para os doentes. Jesus me chamou com uma promessa. Ô glória. Aleluia. Maravilha. Com uma promessa. Não é Pedro, Tiago e João que vão me impedir de chegar no céu. Eu é que vou. Eu que posso impedir, eu mesmo. Verdade. Se não fizer minha parte. Amém? Então temos aqui as respostas do questionário. Então você estudou, marque aqui. E aqui eu coloquei aqui, na primeiro questionário, na promessa. Atos 1 e 4. Aí a promessa é a palavra do compromisso que alguém faz no sentido de realizar determinada coisa. Ou seja, eu coloquei. Um compromisso. Deus para com o homem e do homem para com Deus. Deus tem um compromisso com o homem? Tem. Mas o homem tem que ter um compromisso com Deus. Amém. Glória a Deus. É igual o empregador. O empregador emprega, ele tem o compromisso de empregar o funcionário e arcar com a despesa. Mas o funcionário tem o compromisso de trabalhar para produzir para o patrão. Não é isso? Agora, vem camarada preguiçoso. Né? Ele acha, eu já falei aqui esse tempo, vamos terminar já. Ele vai fazer uma entrevista lá, como é que é? No RH, moço lá, o funcionário do RH, entrevista, psicólogo, aí fala para ele, faz algumas perguntas, coloca ali o salário que ele vai ganhar isso, né? O salário, como ele vai trabalhar, como ele aceita tudo. Quando chega lá no trabalho, começa a reclamar, dizer que está ganhando pouco e faz gasto mole, em alguns determinados lugares, vai no banheiro, fica meia hora, depois o patrão manda embora. Não é assim. Você assumiu, quer crescer, faça a sua parte. Aleluia. Começa ganhando pouco, mas se fizer a parte dele, amanhã vai estar ganhando melhor. Vai mostrar trabalho. Não é isso, irmão? Vai mostrar trabalho. Você quer crescer com o Senhor? Mostre para o Senhor que você ama Ele. Aleluia. Maravilha, Não Jesus. é diferente. Não é trocadilho. Uma coisa é Deus tem compromisso comigo, mas Ele quer que eu tenha compromisso. Maravilha, Jesus. Oh, glória. Mesma coisa. Então, um compromisso, Deus para com o homem e do homem para com Deus. Lá no trabalho, cumpra com o teu compromisso, porque a empresa precisa que o funcionário produza. Bom, a empresa ela tem que produzir aquilo que eles